1 em cada 3 crianças no Brasil cresce sem o pai. E para o governo, isso não importa. Porque esse pai virou qualquer homem que a mãe disser que é. Nos próximos 10 minutos, vou te mostrar como chegamos aqui. E por que isso é epidemia, não exceção. Você conhece alguém que cresceu sem pai? Provavelmente sim. Talvez você seja esse alguém. E quando você pergunta por quê, te dizem, ele abandonou. Ele era irresponsável. Ele não quis ficar. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz, e se não foi escolha dele? E se o sistema foi feito para remover pais? E se a ausência paterna não é falha individual, mas engenharia social? Porque os dados mostram algo brutal. Nos anos 1960, 90% das crianças tinham pai presente. Hoje, 65%. E caindo. Isso não é coincidência. É consequência de décadas de leis, cultura e sistema removendo pais sistematicamente. Se isso faz sentido, se inscreve agora. Vou te mostrar exatamente como isso aconteceu. E como revertemos. Aqui está a verdade: o sistema foi projetado para tornar pais opcionais. Como? Primeiro, a lei redefiniu pais nos Estados Unidos, e seguido no Brasil, a lei diz: pai é qualquer homem que a mãe disser que é. Não precisa DNA. Não precisa prova. Se ela aponta você, você é o pai. E vai pagar pelos próximos 18 anos. Mesmo que teste de DNA prove que não é seu filho biológico. Exemplo real: João, 40 anos. Casado 10 anos. Descobre que filha de 8 anos não é dele. Pede divórcio. Pede fim de pensão. Juiz diz: você é pai registral. Continue pagando. João paga R$ 2.500 por mês de uma filha que não é dele. Por quê? Porque a lei diz: pai é quem mãe diz que é. Segundo, o divórcio tornou pais descartáveis. 70% dos divórcios são pedidos por mulheres. Em 80% dos casos, custódia vai para a mãe. Pai vê filhos um fim de semana por mês. Paga 30 a 50% do salário. Tem zero poder de decisão sobre educação, saúde, religião. Ele virou ATM, caixa eletrônico. Não é pai. É provedor sem direitos. E se ele atrasar pensão um mês? Prisão. E se ela impedir visitas? Nada acontece. Vê a assimetria? Terceiro, cultura normalizou mãe solteira empoderada nos anos 1950, mãe solteira era exceção. Família intacta era a norma. Hoje, mãe solo é guerreira. Não precisa de homem. Filhos só precisam de amor. E pais? Eram tóxicos mesmo. Melhor sem eles. Criança não precisa de figura paterna. Resultado? Geração inteira crescendo sem referência masculina. E quando esses meninos viram homens? Não sabem ser pais. Porque nunca tiveram um. O ciclo se perpetua. Quarto, o governo incentiva a ausência paterna. Welfare, programas sociais, pagam mais para a mãe solteira. Se ela casa ou mora com o pai da criança, perde benefícios. Então o sistema literalmente paga para ela manter pai fora. No Brasil, o Bolsa Família favorece mães solteiras. Programas habitacionais priorizam mulheres sem cônjuge. Leis trabalhistas dão mais direitos para mães. Pais irrelevantes. Qual o custo dessa engenharia social? Dado 1, criminalidade: meninos sem pai têm 20 vezes mais chance de ir para a prisão. 63% dos jovens que cometem suicídio cresceram sem pai. 85% dos jovens na cadeia não tinham pai presente. Dado 2, desempenho escolar: crianças sem pai têm 2 vezes mais chance de abandonar a escola. Tem QI 5 a 10 pontos menor em média. Tem dificuldade com autoridade e disciplina. Dado 3, saúde mental: meninas sem pai entram na puberdade mais cedo. Tem 3 vezes mais chance de gravidez na adolescência. Tem 4 vezes mais chance de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque pai não é opcional. Pai ensina disciplina, limites, respeito, trabalho, honor.
Mãe ensina amor, cuidado, empatia, conexão. Ambos são essenciais. Mas o sistema disse: pai é dispensável. E gerações inteiras estão pagando o preço. Deixa eu te dar 2 exemplos de como isso se manifesta. Exemplo 1. Pedro, 15 anos. Pai saiu quando ele tinha 3. Mãe criou sozinha. Não precisa de homem. Pedro cresceu sem referência masculina. Resultado? Aos 12, problemas de disciplina na escola. Aos 13, começou a roubar. Aos 15, tráfico. Assistente social perguntou: cadê o pai? Mãe, abandonou a gente. Verdade? Pai pediu custódia. Foi negado. Desistiu. Pedro nunca soube. Exemplo 2. Mariana, 17 anos. Pai divorciou quando ela tinha 6. Mãe impediu visitas. Ele é tóxico. Mariana cresceu ouvindo que homens não prestam. Resultado? Aos 14, primeiro namorado abusivo. Aos 16, grávida de cara que some. Aos 17, mãe solteira. Repetindo o ciclo da mãe. Por quê? Porque sem pai, ela nunca aprendeu como homem bom age. Vai aos comentários e responde: você teve pai presente? Se sim, como te ajudou? Se não, o que faltou? Conta a sua história. Isso pode acordar outros. Como revertemos isso? Passo 1. Reconheça que é sistêmico, não é pais ruins. É sistema projetado para remover pais. Leis de divórcio. Leis de custódia. Cultura antipaterna. Incentivos governamentais. Tudo junto criou epidemia. Passo 2. Se você é pai, lute pela presença, não desista. Mesmo se mãe dificultar. Mesmo se sistema for contra você. Seus filhos precisam de você. Estatísticas provam. Lute na justiça. Documente tudo. Grave conversas, onde legal. Não dê motivos para te afastarem. Passo 3. Se você não teve pai, quebre o ciclo e encontre mentores masculinos. Tio. Avô. Treinador. Professor. Aprenda o que pai deveria ter ensinado: disciplina. Honor. Trabalho. Integridade. E quando você virar pai, esteja presente. Não repita o padrão. Passo 4. Apoie reforma legal, custódia compartilhada como padrão, não exceção. Teste de DNA obrigatório no nascimento. Punição real para alienação parental. Fim de benefícios que incentivam mãe solteira. Voto em políticos que apoiam essas reformas. Passo 5. Normalize paternidade ativa. Pai presente não é ajudar a mãe. É obrigação. Pai que troca fralda não é pai exemplar. É pai normal. Normalizamos isso, mudamos cultura. E quando cultura muda, leis seguem. Onde foram os pais? Eles foram removidos. Por leis. Por cultura. Por sistema. E gerações inteiras estão pagando. Criminalidade. Suicídio. Abandono escolar. Gravidez adolescente. Tudo conectado à ausência paterna. Mas você pode mudar isso. Se você é pai, lute para estar presente. Se você conhece criança sem pai, seja mentor. E compartilha este vídeo. Porque cada pessoa que entende que a ausência paterna é epidemia sistêmica, não falha individual. É uma pessoa que pode ajudar a reverter. Nos vemos no próximo. Mais conscientes. Mais presentes. Mais pais.